Boa tarde, pessoal. Eu sou Pedro Piccioli, da consultoria da RBX Soft, e hoje no nosso webinar iremos aprender a criar tópicos, causas, SLA e iniciar um fluxo. Mas o tema de fluxos vai ficar para o próximo webinar de workflow. A gente vai abordar mais especificamente o funcionamento de um fluxo. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, primeiramente, né, nessa parte de atendimento de tópicos, a gente vai ter que criar um atendimento, né? Opa, desculpa, a gente vai ter que criar um tópico. O caminho é menu, atendimentos, tópicos. Em seguida, você vai ver essa tela tópicos de atendimento. É bem tranquilo criar um tópico. Basicamente, iremos clicar no botão novo. Lá embaixo vai aparecer uma linha para a gente preencher as informações. Um pouquinho. Primeiro, nessa linha, né, vai ter esses dois campos que a gente não vai conseguir mexer no momento. O primeiro campo aqui que está vazio, list. O segundo campo vai ser o código, né, a ordenação desse tópico. O terceiro campo, que é o que vocês estão vendo aqui, vocês vão selecionar qual vai ser o tipo desse tópico, se ele vai ser comercial, técnico ou administrativo financeiro. Vou colocar como técnico. Em seguida, teremos esse campo aqui, onde vai ter as seguintes opções: todos, avulso e fluxo. Aqui você vai definir como que esse tópico poderá ser aberto. Ele pode ser aberto de qualquer maneira, né, tanto de maneira avulsa quanto dentro de um fluxo. Ele vai ser aberto de maneira avulsa, ou seja, só ele, né, apenas esse tópico, sem entrar em nenhum fluxo, ou se ele vai ser aberto através de um fluxo que devemos criar. Vou deixar, nesse caso, como avulso. Né? Beleza. Aqui, em seguida, a gente vai definir um nome, né, para o nosso tópico. Então, eu vou colocar tópico reparo. Né? Em seguida, a gente vai colocar a descrição, né? É isso mesmo? Sim. A descrição do nosso tópico. Então, cliente fica reparo, né? Tem nada a ver com o nosso tópico de reparo. Após isso, a gente vai ter o grupo, né? Primeiro é o grupo dos clientes. A gente pode estar definindo que esse tópico se enquadre somente em um certo grupo de clientes. E segundo é o grupo de usuários, ou seja, grupo de usuários. Ou seja, esse tópico, né, ele vai cair para um certo grupo de usuários. Vou deixar aqui como exemplo que vai cair para o grupo consultor. Em seguida, a gente vai ter a central do assinante, né? Se você vai querer exibir esse tópico para o seu cliente, ou seja, você abriu esse atendimento desse tópico aqui para o seu cliente número 10. Seu cliente número 10, ele pode enxergar esse tópico, o decorrer dele, o processo dele, como é um tópico de reparo, né? Ele pode acompanhar o tópico pela central do assinante dele, tanto pela web quanto pela mobile. Vou deixar como exibir o meu cliente, né? A partir do momento que eu executar esse atendimento, meu cliente, pela central do assinante dele, ele consegue acompanhar como está o processo, né? Se está vindo, para quando que foi agendado, qual técnico vai vir fazer o reparo, todas as informações pertinentes ao assunto do tópico. Em seguida, vai ter esse campo ativo ou inativo, né? Nunca recomendamos excluir nada no sistema, uma vez que já foi incluído. Então, se você não utiliza mais esse tópico, você pode deixar ele como inativo. Se você utiliza esse tópico, você pode deixar ele como, deve deixar ele como ativo. Feito toda essa parametrização, é só clicar aqui na setinha para cima e inserir nova linha.
E pronto, criamos o nosso primeiro tópico. Bem tranquilo, sem muitas complicações. Em seguida, a gente vai ver como que cria uma causa. O caminho vai ser menu, atendimentos, causas. Teremos essa tela, causas, atendimento. É bem similar à tela de tópicos, né? Mas ela é um pouco mais simples, tem menos informações para ser preenchida. A gente clica em novo. Após clicar em novo, novamente irá aparecer uma linha para ser editada, né? Dentro dessa linha, a gente vai informar que essa causa, ela envolve uma causa comercial, uma causa técnica ou uma causa administrativo-financeira. Como eu fiz um tópico técnico, eu vou definir que essa causa é técnica. Vou colocar como reparo, né? Aqui vai ser o nome da causa, ou seja, reparo ok, reparo feito. E a descrição eu vou colocar como reparo executado. Em seguida, a gente vai ter o grupo, né? Aqui a gente vai definir para qual grupo que essa causa poderá aparecer, semelhante ao do tópico. E, por fim, vou deixar para nenhum grupo, para aparecer em todos, no caso. Por fim, a gente tem a mesma situação, né? Ativo ou inativo. Caso eu não use mais essa causa, eu posso deixar ela como inativo, ao invés de excluir do sistema. Vou deixar ela como ativo. Para finalizar, clicamos em inserir uma nova linha, a setinha para cima. Pronto, criei a minha causa. Beleza. Agora, iremos ver como criar SLAs para o nosso atendimento. O caminho vai ser menu. Desculpa, pessoal. Menu, atendimentos e grupos de SLAs. Grupos de SLA. Aqui já temos uma tela diferente das telas vistas anteriormente, né? Aqui você pode criar vários grupos de SLA, né? Você não vai criar um SLA específico, uma linha específica por tópico. Você pode ter diversos SLAs. Vou clicar aqui no botão novo e eu vou definir qual vai ser o nome desse grupo. Eu vou colocar grupo de exemplo. A ação dele, como sempre, eu vou ter ativa e inativa. Né? Se eu não utilizo mais esse SLA, eu vou trocar para um SLA novo. Ao invés de estar excluindo do sistema, eu posso estar simplesmente inativando. E eu simplesmente clico em incluir. Incluir. Após isso, o registro foi incluído, porém eu não tenho nenhum tópico definido. Né? Dentro desse tópico, eu vou clicar em novo. Aqui no campinho, tá? SLA tópicos. Em seguida, após clicar em novo, vai aparecer uma linha para mim, né? Editar essa linha, bem tranquilo. Primeiro campo da linha, tópico. Eu vou definir qual tópico que eu quero marcar o SLA dele. Né? Eu vou pegar aquele tópico que a gente criou anteriormente. Provavelmente ele vai ser o último. Não? Aqui, tópico, reparo. Beleza. Selecionei o meu tópico. E aqui no próximo campo eu vou escrever qual vai ser o SLA dele em minutos. Né? Ou seja, eu vou colocar aqui 60 minutos a 1 hora. Vou colocar aqui que o SLA vai ser 2 horas. 120 minutos. E em seguida, eu vou ter o tipo. Né? O que seria esse tipo? Temos corridos e úteis.
como funciona esses dois campos, né? Corridos significa que, a partir do momento que você abriu o atendimento, esse SLA vai começar a ser cronometrado e ele vai valer as 24 horas do dia. Ele vai valer assim até o fim, ele vai ser corrido até ser encerrado. Se ele está como útil, o sistema vai considerar um horário e uma semana útil, ou seja, esse SLA só vai funcionar num determinado horário, no caso, o horário comercial, em dias úteis, ou seja, não vai considerar domingos e feriados, né? Eu posso tanto escolher como corridos, se ele pegar 2 horas diretão, ou úteis. Um exemplo bom é que caso eu abra esse tópico às 5h50 da manhã, não, 5h50 da manhã, desculpa, às 5h50 da tarde, né, quase 18 horas. Se ele tiver como corrido, 8 horas já vai ter disparado, né? 7 horas já vai ter acabado, já vai ter estourado esse aliado. Só que, né, o responsável por isso, ele não vai estar trabalhando definitivamente. Então é interessante, nesse caso, deixar como úteis. Em seguida, eu vou clicar em incluir uma nova linha. Feito isso, você pode estar definindo tópico a tópico qual que é o SLA correspondente à sua regra de negócio. Beleza. Ficou faltando, pessoal, comentar uma coisa aqui do tópico que eu acabei de lembrar. Tá? No tópico de reparo, a gente vai ter o checklist, né? Lembra que eu falei que esse botão não tinha? Quando a gente clica em novo aqui, esse botão não aparece pra gente. A gente só pode definir um checklist depois de já ter criado o nosso tópico. Se eu clicar aqui em criar checklist, ele vai abrir para mim essa tela checklist. E aqui eu vou clicar em novo. Clicando em novo, eu vou descrever o meu checklist. Por exemplo, testar o equipamento antes. Exemplo, né? Já que é um tópico de reparo. Obrigatório no encerramento, o que significa isso? Significa que se o usuário não selecionar esse checklist, ele não consegue encerrar o atendimento, né? Você deixar como obrigatório. Se você não deixa como obrigatório, não, ele vai ficar lá. Caso ele não seja preenchido, poderá ser sim encerrado o atendimento. Vou deixar como obrigatório. Em seguida, inserir nova linha. Eu vou colocar mais um checklist. Foi trocado o equipamento, né? E não vou deixar como obrigatório. Nesse caso, como vai acontecer? O usuário, ele vai lá fazer o reparo na casa do cliente, por exemplo, e ele vai ter que obrigatoriamente clicar no checklist e testar o equipamento antes. Ou seja, ele já vai ter um aviso que ele tem que testar o equipamento antes, senão ele não consegue encerrar o atendimento. Já o checklist foi trocado o equipamento, ele não é obrigatório, porque talvez no primeiro cheque, né, você já viu que o problema não era o equipamento, devia ser a tomada, o filtro de energia, alguma coisa, né, o cabo USB, que não envolvia exatamente um reparo, né, era só uma maneira de uso melhor. Então, esse caso aqui eu deixei como obrigatório não. Feito isso, você pode clicar em voltar, e você já vai ter definido o checklist do seu tópico. Ó, veja que o campo já ficou um pouquinho mais colorido, né? Um pouquinho mais escuro. Beleza. Após você definir todos os tópicos, todas as causas e todos os checklists, né? Eu vou dar uma breve comentada. A gente pode criar um fluxo. O caminho vai ser menu, atendimentos, menu de fluxo não, eu acho que eu não tenho. Tem sim. Menu atendimento, fluxos. Beleza. Feito isso, aqui sim você vai criar o seu fluxo, né? Eu vou dar uma breve comentada sobre, mas esse tema vai ser mais abordado num webinar específico de fluxos e workflow. Mas como comentei anteriormente, você clica no botão novo, né?
Quando você já tem, vou colocar aqui, exemplo, não exibir na central do assinante, né, que é o mesmo caso do tópico, se o seu cliente vai poder ver esse fluxo na central do assinante ou não, e considerando o assunto e a solução, ele está ativo ou inativo, mesma coisa, de todos os anteriores. Aqui em filtros, você consegue filtrar para determinados contratos, determinados grupos de cliente ou determinados usuários dos grupos. Eu não vou filtrar em nada, eu vou só incluir. É só uma demonstração. Após incluir o grupo, é bem tranquilo. Eu clico aqui em novo, aqui embaixo, e vou colocar o número 1, tipo técnico, tópico, aquele tópico que a gente abriu. Né? Vou procurar ele aqui. Aí que tá. Beleza. Selecionou isso, você vai ter que definir uma causa, né? Quais são as causas para esse tópico específico? Você pode estar incluindo mais de uma causa, né? Eu posso criar várias causas, dentre elas pode ser uma causa deu certo, não deu certo, ok ou não. Dependendo da causa que você inserir aqui, né, você vai ver aqui embaixo que vai abrir diversos outros campos, que o fluxo ele vai funcionar numa linha de raciocínio, né? Ele vai seguir essa linha abrindo ou fechando atendimentos, com base no que você parametrizou aqui. Como esse aqui é um tema um pouco mais delicado, eu vou deixar para a parte de workflow, né? Agora, vou comentar com vocês como executar, como abrir um atendimento. Beleza. Para abrir um atendimento, é bem simples. Você vai clicar aqui no menu, atendimentos, execução. Após clicar em execução, você vai ter essa tela, muito comum de todos, né? Todos conhecemos essa tela, tela de atendimentos. Você tem que clicar aqui no botão novo. Veja que ao passar o mouse em cima, aparece incluir um novo atendimento. Após isso, teremos diversas informações, né, referente ao atendimento. Eu consigo colocar um atendimento com data e hora pré-definida, né? Não necessariamente na hora de agora, eu posso criar um atendimento para o futuro, por exemplo. A iniciativa, se a iniciativa é do cliente ou do atendente, vou deixar como iniciativa do cliente. O modo, né? Foi o modo que aconteceu, ocorreu a necessidade de abertura desse atendimento. No caso, telefone, visita eletrônica, e-mail, chat, Facebook, diversos modos aqui e podem ser incluídos novos modos. Alvo, alvo, né, do atendimento, no caso, se é cliente ou mercado, como vai ser um cliente, vou deixar como cliente. Dados do cliente, né? Você pode tanto pesquisar o seu cliente pelo CPF ou CNPJ, quanto pelos dados dele, né? Você vai buscar ele, por exemplo, pelo código ou pelo nome. Você sabe o código do cliente, você simplesmente digita aqui. Se você não sabe, você pode escrever embaixo. E normalmente ele aparece ele aparece aqui embaixo, né? As informações você seleciona, você passa o mouse em cima, ele já vai auto-preencher o nosso código. Pegar esse cliente, primeiro cliente aqui, que ele sempre usa. Em seguida, você vai definir qual que é o contrato desse cliente. É muito importante os atendimentos estarem vinculados ao contrato do cliente, né? Caso esse cliente não tenha contrato, necessariamente entrar ao mercado, não mesmo, quer dizer, ele não será necessariamente um cliente, será um mercado, porque para você ser um cliente, você já tem que estar consumindo o seu serviço, né? Então é importante estar definindo um contrato. Às vezes, esse atendimento vai estar relacionado à internet, então você relaciona o contrato de internet. Às vezes, esse atendimento está relacionado a um outro contrato, um SVA que você tem, por exemplo, que não está funcionando, e o cliente pede uma solicitação, uma ajuda, um reparo referente a esse serviço adicional.
Vou pegar um exemplo aqui de internet, no plano sem net, né? Contato, você pode estar definindo o contato, caso não seja o próprio cliente, referente a esse atendimento. Em seguida, você vai ter o campo aqui embaixo, visível para cliente. Lembra que quando a gente criou esse tópico e o fluxo, tinha o campinho central do assinante? Se esse campinho estiver parametrizado como sim, é aqui que você vai dizer para o RBX se o seu cliente pode ou não ver na central do assinante esse tópico. Como eu tinha feito esse atendimento, esse tópico que eu vou abrir como sim, né? Se eu deixar aqui como não, o meu cliente não vai conseguir ver, mesmo eu tendo parametrizado sim na tela anterior. Já se eu informar que isso é visível para o cliente, através da central do assinante, o cliente vai poder visualizar o assunto e a solução do decorrer desse tópico. Prioridade. Aqui você vai definir uma prioridade referente a esse atendimento, né? Quanto maior a prioridade, menor, né? No caso, quanto maior o número, menor a prioridade. Quanto menor o número, maior a prioridade. Situação. Aqui vai ser a situação do tópico, né? Se ele está em andamento ou em espera. Em andamento quer dizer que ele está sendo executado, ele está no processo, ou em espera, caso seja um tópico agendado, por exemplo, para datas futuras. Vou colocar como em andamento. Gerar OS. OS basicamente é a ordem de serviço. Se você trabalha com Workforce, é extremamente importante criar uma OS, gerar uma OS. Então, se você usa o Workforce, você tem sim que gerar uma OS, porque senão o seu técnico não vai conseguir visualizar esse atendimento, pois o Workforce ele funciona com base na ordem de serviço. O que seria a ordem de serviço? Basicamente, a caminho, na fila, em execução, abortada, pausada e concluída. Essas são todas as ordens de serviços que o RBX aceita. Em seguida, a gente vai informar. Informar o quê? A gente vai informar se é tópico ou se é fluxo. Como a gente ainda não comentou e não aprofundou muito no fluxo e no workflow, eu dei um breve spoiler para vocês, eu vou pegar o tópico. Eu selecionei o tópico. Aqui eu vou dizer qual que é o tipo do meu tópico. Como eu criei um tópico tipo técnico, eu vou selecionar técnico. Em seguida, eu vou definir qual é o meu tópico, né? Clicando aqui e buscando, né? Eu posso tanto escrever quanto ir buscando pelo mouse, mas eu vou escrever que é mais fácil. Tópico reparo. Assunto: reparar a fibra quente. A gente também pode estar preenchendo a ocorrência, caso a gente queira lançar, né, aqui no atendimento alguma informação mais oculta do cliente. Então, o cliente ele não consegue ver as ocorrências, quando está visível sim. Ele não consegue ver as ocorrências, ele vai conseguir ver somente o assunto. Aí que você coloca cliente, um exemplo, tá? Informa da internet após queda do poste. Um exemplo. Aí o cliente não vai conseguir ver isso, porque a gente vai ver somente o reparar a fibra do cliente, lá na central do assinante dele. Vou clicar em OK, confirmar dados. Pronto, criamos o nosso atendimento, né? E veja que este atendimento ele já vai ter um SLA. Alguém fez alguma pergunta? Pessoal, logo logo eu vou estar finalizando e a gente vai abrir o chat para as perguntas. Beleza? Bom, dando sequência, né? O SLA ele fica visível no workforce e no fluxo, né?
você vai poder ver o SLA melhor com base nas cores, né? Vermelho é o SLA quase estourando, amarelo ou estourado já, amarelo é o SLA no finzinho ali de estourar, e verde é um SLA bom, é um SLA normal. Aqui na tela de atendimentos, a gente tem diversos botões e diversas informações. Eu vou comentar sobre cada um deles. O primeiro botão é o voltar, para a gente voltar à tela anterior, a tela de execução de atendimentos. Segundo botão, banco de soluções. Aqui é onde você, né, registra no seu RBX informações, manuais, processos da sua regra de negócio. Né? Aqui no menu a gente vai ter o campo de soluções, né? Você pode estar cadastrando informações ou visualizando artigos já cadastrados. Em seguida, a gente vai ter esse botãozinho aqui, tirar um zoom. Consulta faturas de serviço. Basicamente, ele vai trazer uma tela onde vai ter uma consulta das faturas de serviço do seu cliente, as que estão em aberta, vencidas, fechadas, baixadas, né? O histórico de bloqueio, quantas vezes o seu cliente foi bloqueado ao longo do plano dele, do serviço, do contrato. Alterar dados do cadastro. Aqui você vai lá para a tela de cadastro do cliente, onde você pode alterar CPF, endereço, qualquer coisa pertinente ao cadastro do cliente. Né? Aqui, cadastro de contatos. Aqui você pode incluir contatos referente a esse cliente, algum vizinho, algum parente, alguém que vai estar lá na casa para atender sem ser o cliente definitivamente. Consulta de telefones e e-mails. Aqui você pode consultar os números de telefone e os endereços de e-mail cadastrados no seu cliente. Captura de dados. Aqui você captura, né, os dados do seu cliente para este atendimento. Histórico de atendimentos. Aqui você consegue ver todos os atendimentos que foram gerados no sistema anterior a este. Acessar autenticações. Aqui você consegue ver as autenticações do cliente, tanto as autenticações PPPoE, quanto as autenticações da central do assinante. Somente. Bom, em seguida, acessar contratos. Aqui você consegue ver todos os contratos incluídos no seu cliente. A movimentação financeira, é que você consegue ver os documentos que estão em aberto, vencidos, liquidados do seu cliente. Lembrando que faturas de serviço e documentos em aberto, movimentação financeira são coisas separadas. Uma nota de serviço é uma nota de serviço, uma nota do seu plano, ela é 22, ela é diferente da sua nota de serviço. A posição fiscal, referente à parte fiscal do seu cliente. Avisos de pagamento, caso o cliente tenha executado ou você vai executar algum aviso de pagamento. Consultar planos, aqui você pode consultar os planos incluídos nesse seu cliente. Viabilidade eletrônica, aqui você consegue ver, dependendo do cadastro do cliente, se a sua rede, lógico, se você criou uma rede com PX lá na topologia, tem viabilidade para atender esse seu cliente ou mercado. Equipamentos do cliente, aqui você consegue ver todos os equipamentos que foram incluídos nesse seu cliente. Localização no mapa. Aqui, se você utiliza a API do Google Maps, você consegue ver a localização precisa no mapa do seu cliente. Lógico, com base no cadastro dele. Histórico de pedidos. Semelhante ao histórico de atendimentos, porém, mostrando todos os pedidos que esse cliente já fez. Emitir OS. Aqui você vai emitir aquele papelzinho com a ordem de serviço para o seu técnico, por exemplo, dar uma assinada, dar um visto, tanto para ele quanto para o cliente, né? Depende da regra de negócio de vocês. Como se fosse um documento de confirmação que o cliente foi lá, ou que o técnico saiu, esse tipo de coisa. Visualizar equipamentos do cliente cadastrados na rede, né? Semelhante a visualizar os equipamentos, aí você vai ver o equipamento cadastrado na sua topologia de rede.
Aqui você consegue pingar esse cliente, né, para ver se ele está conectado, se tem comunicação entre o equipamento dele e o seu RDX. Gráficos do cliente. Aqui você consegue reparar os gráficos de consumo, né, quanto que o seu cliente está consumindo, em média. Extrato do RAIDs. Aqui você consegue ver as requisições que seu cliente fez, que foram aceitas, por quanto tempo que durou a sessão, quantos gigas, quantos megas foram consumidos, enviados, recebidos. Consultar as últimas autenticações do cliente. Aqui você vai fazer a consulta da última autenticação que liberou a sessão para esse seu cliente, no caso do PPPoE. IPs. Aqui você consegue ver os IPs atribuídos a este cliente, caso você utilize o IP fixo, né? Você atribua IPs aos seus clientes e não deixe, por exemplo, a sua OLT atribuir automaticamente, né? Você define, você vende IP, por exemplo. SMS, aqui você pode enviar um SMS avulso para o seu cliente, lembrando que é importante ter o gateway de SMS configurado no RBX. Enviar e-mail avulso, mesma coisa do SMS, lembrando que você tem que ter um gateway de e-mail configurado no seu RBX. Comandos do console, no caso, um atendimento para cliente não é tão efetivo, né, mais para a parte técnica, referente a aprovisionamento. Consultar últimos atributos do Radius. Aqui você vai ver as últimas definições do Radius e como elas foram pré-definidas e conversadas entre o NAS e o RDX. E aqui é uma integração, não tem muito a ver com o assunto de hoje. Poucos de vocês vão ter esse botãozinho aqui. Beleza. Em seguida, a gente vai ter informações, né? Nome do cliente, número, vai ter a data de abertura, a hora de abertura, quem abriu, qual foi o modo, qual foi a iniciativa e qual que é o tipo. Aqui você consegue ver a situação do contrato, né, do seu cliente, se está ativo, bloqueado, suspenso, cancelado, o grupo, né, que está incluído nesse tópico, e o servidor, no caso, o servidor do seu cliente, né, qual ele está conectado. Atendimentos, né, que você consegue ver uma média de atendimentos abertos nos últimos 30 dias, né, no caso, esse cliente teve 16 atendimentos abertos, 4 em 30 dias. Conexão, se esse botãozinho tiver verdinho, o cliente está conectado. Autenticação, semelhante à anterior, mas ela vale também caso o seu cliente esteja com a autenticação falhando ou não, porque você pode ter, por exemplo, o cliente autenticado, mas não conectado, né? Ou seja, a autenticação dele está ok, o RBX entende que pode liberar a autenticação para ele, só que ele está desligado, ele não está conectado no momento. Aqui, mesma coisa da tela anterior, visível para cliente, se você vai mostrar ou não para o seu cliente lá na central do assinante, né? Clica o botãozinho de ajuda e explica exatamente isso. Situação, mesma da anteriormente, se ela está em andamento ou em espera, né? Em espera para o futuro, ou caso o cliente tenha reagendado, em andamento é no momento. Situação da OS, extremamente importante para quem utiliza o Workforce. Se não, você não precisa, né? Você pode deixar como não criado, mas se você utiliza o Workforce, ela tem que estar criada. Aqui são todas as situações. Prioridade, a prioridade nesse atendimento, né? Aqui tem o tópico, que é o tópico que eu selecionei anteriormente. Aqui embaixo eu tenho designar, né? Aqui eu posso estar designando esse atendimento para algum usuário. Eu vou fazer a designação desse atendimento para o usuário. Eu vou designar esse atendimento para o usuário Fábio. Aqui eu posso estar agendando esse atendimento, né? Eu vou designar para o Fábio e vou fazer um agendamento para ele executar esse atendimento na data de 24/2/2023, às 14 horas. Então, vou definir uma duração. Vou só salvar, para ele ser designado por Fábio. Eu sou obrigado a incluir os dados adicionais, porque esse tópico ele tem isso, beleza.
Então, vou dar continuidade já ao salvo, né? Veja que para salvar, e tanto para salvar quanto para enterrar, algumas coisas são obrigatórias no RBX, ou seja, você é meio que forçado a executar algumas ações. Assunto, solução. Aqui é o campo do assunto e aqui é o da solução. É isso que o seu cliente vê lá na central do assinante. Ocorrências. Aqui são informações internas entre você e o seu técnico, por exemplo, ou algumas informações pertinentes ao caso. Itens para faturamento. Caso seja incluído um novo item do cliente, haja alguma troca, alguma coisa do tipo, você pode estar incluindo esse equipamento por esse campo. Anexos. Aqui você pode estar incluindo fotos, documentos referente a esse atendimento. Semelhante aos anexos do e-mail. Checklist. Esse é o que a gente criou anteriormente, né? Caso eu não tivesse criado um checklist, esse botão aqui não existiria. Como eu criei, ele existe. E veja que tem um asterisco no testar o equipamento antes, porque é algo obrigatório. Vou marcar como testou já, mas não troquei. Dados adicionais, né? Aqui eu tenho que definir um dado adicional, porque eu deixei como obrigatório sempre incluir um dado adicional nos meus atendimentos. Mas, caso a sua regra de negócio não necessite disso, né? Não precisa. Vou colocar aqui. Tá? Uhum. Eu apertei Enter sem escrever nada. Agora que eu já incluí o dado adicional, eu vou só salvar. Show, operações realizadas. Veja que este atendimento ele foi agendado para a data e para a hora que eu selecionei anteriormente. Eu posso estar cancelando esse agendamento também. Eu posso estar incluindo ele na agenda do Fábio, né? Na agenda, dia 24, 14 horas, já foi incluso na agenda dele. A agenda, caso vocês não saibam, é esse botãozinho aqui do RBX. Você consegue estar visualizando a sua agenda. E por fim, né, a gente tem o encerramento. Aqui no encerramento, a gente vai definir sim. E pronto, a situação da OS foi alterada para concluída. Esse tópico, esse atendimento foi encerrado. Ah, Pedro, mas e a situação das causas e tudo? Ela vai vir em seguida, né? Aqui a gente vai definir a data e a hora, no caso, definiu como hoje, né? Porque eu coloquei agora, mas como é um atendimento para amanhã não está certo, deveria ser posterior a esse horário agendado, mas tudo bem, é só um exemplo. E aqui sim eu vou definir a causa desse atendimento. Repara, ok, foi a causa que eu defini que seria a mais plausível para esse tipo de tópico. Após isso, eu clico em salvar e pronto, o atendimento foi finalizado. Ele não vai mais aparecer aqui na nossa tela atendimentos, né? A não ser que eu clique em ver todos. Aí sim eu conseguirei ver os atendimentos que estão finalizados, né? Os atendimentos que já foram baixados no sistema. Também consigo ver os atendimentos que já foram encerrados lá no cadastro do cliente. Empresa, cliente, cadastro. O cliente é nosso cliente aqui, primeiro aqui. Semelhante ao botão do atendimento, né? Histórico de atendimento. O último atendimento foi o atendimento que eu abri. Se eu clico aqui, eu tenho o número, o protocolo e todas as informações deste atendimento. Beleza, pessoal, a gente vai estar abrindo para dúvidas aqui o chat, né? Se tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando. Alguém tinha levantado a mão antes? Chegou a hora. Boa tarde. Tudo bem, Leandro? A contagem do feriado? Sobre o que seria na contagem do feriado aí?
Significa tanto uma especificação de geometria. Não, se você colocar a situação do atendimento em espera, ele vai travar o seu SLA. Depende também, né? Se você tiver deixado como corrido, eu acredito que ele não trave. Eu acho. Oi, Pedro, tudo bem? Tá me escutando agora? Oi, tô ouvindo sim. Agora sim. É que o meu áudio estava com problema aqui. Desculpa, eu acabei digitando. Qual que era a minha dúvida? Se por alguma necessidade o meu cliente, por exemplo, ele quer um atendimento para o dia 1/3, então ele entra na minha fila de fluxo, teoricamente já contabilizando o SLA. Só que é uma necessidade do cliente, não uma deficiência de agenda do provedor. Se eu mudar o status ali de andamento para em espera, essa espera vai também vai continuar sendo contabilizada no meu SLA de atendimento ou não? Não. Se você agendou o seu atendimento e colocou a situação dele em espera, o sistema vai travar o SLA e ele vai começar a contagem a partir do momento do agendamento. Ah, entendi. Então ele vai usar como referência a data de pré-agendada lá no atendimento. Isso. Entendi. Eu tenho uma outra pergunta sobre prioridade. Pode falar. Eu consigo ter alguma maneira de eu visualizar melhor essa prioridade ou estabelecer algum grau de prioridade, tanto no workforce do técnico, quanto na inclusão? Porque ali na inclusão eu tenho, de 0 a 10. O atendente pode colocar aleatório, eu posso setar, editar alguma informação ali, enfim, colocar algo que melhora a visualização dessa prioridade. A prioridade no workforce, eu não sei se vai fazer alguma diferença, se está separando a ordem, né, na tela planejamento de OS. Mas a prioridade, se você definir ela como prioridade alta, por exemplo, número 1, que é a maior prioridade que tem, esse atendimento ele vai entrar em primeiro, no caso de um fluxo, né? Sim. Quando a gente for abordar o workflow, a gente pode fazer esse teste. Ele vai ter entrada em primeiro no fluxo, né? E os outros atendimentos em sequência embaixo dele, para no caso de prioridade. E, por exemplo, tem um que é número 1 e um que é número 9, que é a menor prioridade. O número 9 vai ficar aqui embaixo e o número 1 vai ficar aqui em cima, para seguir a ordem do primeiro para o último. Entendi. Entendi. Alguma dúvida? Não, a pergunta seria acho que o Walter escreveu aqui, temos anexos e dados adicionais. Há como pensar em PVG nos anexos e dados. Então, não tem como... eu entendi a sua pergunta. Do jeito que você está mostrando, não tem como fazer. Mas o que acontece? Você pode estar definindo o seu fluxo, quando você for montar um fluxo, a gente for pegar o tema workflow, você pode estar obrigando a inclusão de 3, 5 anexos, por exemplo. Então, tipo assim, você pode criar um checklist obrigatório, né? Mandar foto do RG, mandar foto CPF, mandar foto comprovante de residência. E deixar o tópico, aquele tópico em específico, obrigatório a inclusão de 3 anexos, né? Aí, além do operador ter que incluir esses 3 anexos, ele vai ter que selecionar ali no checklist que ele incluiu o RG, que ele incluiu o CPF, que ele incluiu o comprovante de residência, né? Mas não... Oi, tô ouvindo bem baixinho. Alô, alô, alô? Alô, pode falar. Tá, Pedro, eu não sei se você consegue abrir esse link que eu enviei aí no chat. É uma imagem que eu quero compartilhar com você. Tipo, aproveitando essa deixa aí, hoje eu sei que não faz isso. Porém, eu não saberia como expressar isso lá no chat para falar com o atendimento, para fazer essa solicitação, entende? Entendi.
Então, porque eu faço isso que você falou hoje, só que o meu atendente coloca 5 fotos de assinatura, 5 fotos de parede, tipo, fica meio aleatório. O que eu quis dizer, essa tela aí é do iClass, é um outro, digamos, um concorrente do RBX, e eles têm nos campos adicionais isso aqui. Então, o técnico tem que fazer esse anexo ali como obrigatoriedade. Eu entendi. No Só que eu caso não aqui, saberia como expressar, até se um dia eu conseguisse falar no chat com você, eu abrir o protocolo para demanda de desenvolvimento. Só que eu aproveitei a deixa aí agora para poder expressar isso. não tá certo. A gente pode até pegar esse vídeo aqui, esse webinar, e utilizar para já abrir a solicitação. Ô Pedro, isso é algo que ajudaria não só o provedor do Altair, mas sim todas as demandas, porque é algo que, pô, facilita para o cara que está lá na rua. Pô, ele já tem o checklist que ele precisa fazer, ele já tem a foto, ele só segmenta. Só junta os dois, né? Só junta, isso já vem uma estrutura pré-definida e facilita até na hora da análise. Então, tira a oneração de analista, tira a possibilidade de falha, se o cara não incidir, a gente já pega na hora, entendeu? Não fica, pô, hoje você tem que abrir, talvez seja isso até que o Altair vai falar. A gente tem que abrir todas as fotos para saber que nem todas a gente consegue editar, o técnico consegue editar o nome e tal. E onera, né? Leva tempo. É isso aí, porque hoje a gente tem 2 campos no RBX, anexo e checklist. A gente tem que fundir eles de uma forma mais organizada. Assim como na prioridade. Eu acho Seria desnecessário fantástico. de 0 a 10. Poderia ter 1, 5 e 10. Alta, média e baixo. Sim, sim. E se fundisse esses dois modelos, cara, seria perfeição. Eu acho que seria uma demanda até de outros provedores, até que talvez não estejam aqui no grupo, mas é algo assim que para análise do corpo técnico, do time de instalação, seria fantástico. Agilizaria muito a nossa vida, assim, e limitaria aquela falha humana, né? Não entendo, ainda mais no workforce, o processo vai ficar bem mais polido em si, né? Porque eu sei que se você inclui qualquer imagem, vai, né? Por isso que tem o checklist, mas se tivesse o checklist e embaixo a imagem que tem que ser incluída, ficaria show mesmo. Mas para deixar aqui com esse vídeo mesmo, com esse webinar, nossos atendentes, nosso suporte, eu mesmo posso abrir uma solicitação para ser feita essa junção, né, do checklist com os anexos. Ou criar um checklist que no checklist você inclua um anexo, né? Também pode ser feito assim. Isso aí. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Como cria um checklist? Vou mostrar aqui para você como é que cria. Leandro. Criar um checklist é bem tranquilinho, né? Você vai vir aqui em tópicos, lá no atendimento. Depois de já criar o atendimento, você vai ter esse botãozinho aqui do lado, ó, criar checklist. Como eu já criei para esse atendimento que eu fiz aqui, o cliente solicitar reparo, eu vou pegar um outro tópico aqui qualquer. Clica nele, ele vai abrir essa tela, checklist. Aqui você clica de novo, e aí você coloca a descrição dele, né? Vou colocar aqui, exemplo. E aí você define se ele é obrigatório para ser encerrado ou não, né? Vou deixar como sim. Aí, clica no botão inserir nova linha. Você pode estar colocando quantos checklists você quiser, né? Mas, lembrando, pessoal, eu entendi sim o negócio de vocês. Imagine que nessa telinha aqui, checklist, abra mais um campo, por exemplo, necessária inclusão de anexo? Isso, exatamente. Seria interessante. E aí já vem o checklist com o nome do que previamente teria que ter esse checklist e a imagem do anexo. Uhum. Ia ficar muito bom mesmo, realmente uma ótima solicitação. Mas pode deixar que no finalzinho do webinar aqui eu mesmo já posso abrir para vocês essa solicitação. Já ganhamos o dia hoje, Leandro. Walter, se isso rolar, cara, meio caminho já tá andado. Diminui muito a nossa demanda técnica aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. No Workforce, Pedro, aí eu acho que muda até um pouquinho do tema. Os meus técnicos fazem atividade de retirada de equipamento. E aí essa movimentação de retirada, via Workforce, ele não consegue
desvincular o equipamento ou encerrar o atendimento. Teria alguma maneira da equipe fazer a baixa, mesmo que não desvincule o equipamento do cliente, para sair do usuário dele? Porque hoje o que acontece? O técnico executa, se retirou no equipamento, e aí o atendimento é encaminhado para o analista, que o analista faz a baixa. Aí ele tira o equipamento, desvincula o equipamento do contrato do cliente ou encerra sem desvincular, abrindo um novo atendimento dentro do fluxo. Existe alguma possibilidade, algo para que a gente consiga começar a mapear o desempenho dessas equipes? Eu não entendi direito. Pode me explicar de novo? Tem um fluxo de retirada, né? Você está implantado. Só que via Workforce, a equipe técnica, ela não consegue encerrar o atendimento de retirada, porque tem um vínculo fiscal. E aí a gente acaba repassando para o analista que tem que fazer essa baixa. Então coloca-se uma terceira pessoa dentro do processo e a possibilidade de falha humana é enorme aí. Existe alguma possibilidade da equipe encerrar esse atendimento, para a gente mapear qual foi a equipe que atuou no local, sem ter essa necessidade dessa retirada da nota, enfim, a nota de remessa que é feita? Tem alguma... Eu acho que sim, depende de como funciona a sua regra de negócio, mas acho que com o fluxo você consegue separar essas duas partes, né? A parte só da retirada, onde o técnico vai, encerra, faz só a retirada, aí abre outro atendimento que envolve essa parte fiscal e de nota. Dá para fazer dessa maneira também, mas acho que esse seu caso a gente tem que dar uma analisada um pouco melhor. Qualquer coisa, se você puder pegar meu contato, a gente bate um papo depois, até mais a fundo de Skype, não sei, para tentar entender, dar um norte. Eu já vi até algumas solicitações e nenhuma foi atendida. Mas aí a gente dá uma avaliação mais a fundo. Beleza. Coloca no chat aí para mim qual que é a sua empresa, que a gente entra em contato. Mais alguma dúvida, pessoal? Pedro, aproveitando aqui, quando a gente registra um chamado, o que acontece? Pelo processo em si do RBX, ele entende que primeiro ele vira um atendimento, correto? Uhum. Depois que ele vira uma ordem de serviço para atendimento externo, que a gente tem que colocar ele na fila para ele aparecer lá no app do técnico, correto? Você pode já estar abrindo o atendimento com a OS criada. Não, isso sim, mas a minha questão seria assim, para mim otimizar um processo, isso eu acho que não existe, ou isso hoje seria também uma questão de eu já determinar, às vezes, um técnico para abertura do atendimento, para quando eu colocar na fila, ele já ir para a fila para aquele técnico, por exemplo, em um processo. Tem Isso sim. seria uma coisa muito complexa ou dá para você pensar em algo? Não, dá para fazer sim tranquilamente pelo workflow. No workflow você pode definir que aquele tópico específico vai sempre cair para aquele usuário específico. Pois bem, mas só que ele na fila já, correto? Para ele estar Na fila, isso. Já aparecendo no Workforce com a OS criada. Entendi. Aí, Altair, se você quiser participar do nosso webinar de workflow, Sim. participe e comente isso que a gente pode fazer aqui na hora para você ver. Tranquilo, então. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, galera, eu tô com a dor de garganta hoje. O tempo mudou muito. Bom, pessoal, que já se foram as dúvidas de hoje, a gente vai estar encerrando o nosso webinar. Agradeço a presença e participação de todo mundo. Igual comentei, a gente vai entrar em contato com você, Leandro, e Altair, participe do nosso webinar de workflow. Vou estar dando esse webinar como encerrado. E falou, pessoal. Até mais.